Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. No finalzinho dos anos 90, 1998, saiu um filme muito obscuro chamado The Last Broadcast, né? A Última Transmissão, que eu nunca sei se foi lançado no Brasil ou não. Esse filme ele tem seus fãs, tem seus odiadores, né? Porque o final dele é difícil de defender. Eu vou fazer uma sessão de spoilers, mas eu vou avisar. Eu estou na turma que gosta do filme, embora tenha aquele final, que tem mais de um problema, e respeito bastante, porque olha, foi um dos primeiros, se não o primeiro filme dirigido e feito de forma digital, com aqueles processos, entre aspas, mais caseiros. Gente, esse filme custou $900. É isso que vocês estão ouvindo. $900. Mesmo para 1998, isso era muito pouco dinheiro, né? E inclusive achou dificuldade para ser exibido nos cinemas, porque naquela época a maioria dos cinemas, ou muitos cinemas, mesmo nos Estados Unidos, não tinham como exibir um filme em formato digital e eles não quiseram transformar a ideia deles, né? Aí tem toda aquela polêmica. E bom, eu respeito também porque assim é um dos primeiros mockumentaries, né, que ficariam muito famosos e, claro, muito melhores depois. Found footage, falar de live stream, que a história se passa em 1995, eles já falam de transmissões ao vivo pela internet, né? Já é uma parte, a parte do mockumentary. Mockumentary são aqueles documentários fakes, documentário de mentira. É um documentário de true crime, de crime da vida real. Olha só como a gente, em 2025, é obcecado por esse tipo de coisa. E também, uma das coisas que vai dizer é como que a mídia, como que a tecnologia vai fazer selecionar determinadas imagens, determinadas coisas, para criar imagens, para criar situações, né? Porque você vai ter imagens que são divulgadas pela mídia no documentário, né, no mockumentary que tem no filme, mas aí quando você vê a imagem total, eles tiraram esse contexto, por isso que o público ficou pensando tal coisa. Então eu acho que em termos de ideias, ele tem, e de ver o futuro, vamos dizer assim, ele tem bastante coisa, né? Por isso que eu estou no time dos que respeitam. Ele tem toda aquela polêmica com relação à Bruxa de Blair, que sim, eu acho um filme superior, porque a Bruxa de Blair não tem esse grande problema, esse grande descompasso tonal que existe no The Last Broadcast. Então eu acho que sim, a Bruxa de Blair merece todo o cartaz, né? Tudo que tem. Então, quem foi lançado primeiro? Um copiou de outro, não sei o quê. Pelo que eu sei, esse filme foi feito antes da Bruxa de Blair, mas parece que foi lançado depois. Só que diz que a ideia para Bruxa de Blair surgiu tipo na metade ou antes da metade dos anos 90. I don't care, eu não me interesso. Me interesso que eu gosto da Bruxa de Blair e respeito, e gosto da maior parte do The Last Broadcast, até, sei lá, os 3, 4 minutos finais, né? Isto posto, né, assim, eu respeito o filme e também dizendo, reiterando, que eu não vou dar spoiler com relação a esse grande final, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, o filme começa como um documentário sobre cinegrafistas que desapareceram em Nova Jersey, porque eles estavam buscando sobre o demônio de Jersey. Então tem que dar uma contextualizada nesse pessoal aí. Esses cinematógrafos, eles eram apresentadores de um programa Mambembe para TV a cabo regional, então tá vendo? É Mambembe falando de Mambembe, né? Uma produção pobre falando de outra produção pobre. Então, beleza. Quando você via ali a falta de cenários do programa, está justificado pelo roteiro. Tá falando de um programa pobre. Né? Eles tinham esse programa de assombração. Olha quantos que tem, ou tinham, ou tiveram depois, né? Eu falo que os temas desse filme são muito legais. E daí,
a gente vai descobrindo isso pelo documentário. A relação, né, das pessoas, dos dois apresentadores, depoimentos de outras pessoas. Não são atores profissionais, então não espere grandes interpretações. Pelo que eu sei, os cineastas deram assim a história para as pessoas e as pessoas foram meio improvisando. Como tem pessoa que está sendo entrevistada como se fosse para um documentário, tem hora que funciona esse tipo de mecânico ou né, não muito boa interpretação. O narrador tem uma do documentário é mecânico pra caramba, mas vai se explicar. Eu acho que uma coisa é explicada depois, mas beleza. Eles vão então, como essa pessoal da televisão aí a cabo, a audiência está caindo muito, eles vão fazer então a primeira transmissão online, né, via rádio, via televisão a cabo, mas também via internet, em 1995. Olha, eles estão falando isso em um filme de 98, gente. Coisa que live é a coisa mais comum, né, para nós. Então, imagina com conexão de escada, como que devia ser e tal, beleza. Só que quando eles vão lá buscar esse tal de demônio de Jersey, eles desaparecem. E aí então o documentário como será que eles realmente morreram? Porque tem um cara foi culpado pelo crime, mas a ideia do documentário feito no The Last Broadcast, na última transmissão, é que não foi assim. Outra coisa aconteceu. Reconheço, eles poderiam ter dado mais construído a mitologia do tal do Devil, Jersey Devil. Não constroem. Isso eu acho um defeito antes do final, né? Não construíram porque a ideia deles era mais focar no true crime. Tudo bem, mas quem era o demônio de Jersey? Tinha que ter dado isso. Beleza. Alguém, então, o documentarista, né, recebe, tudo isso a gente aprende como se fosse um documentário, lembra, gente? Ele recebeu fitas corrompidas e que eram a última transmissão, que as últimas gravações desse pessoal. E aí, então, uma mulher é contratada para restaurar as fitas. E a gente vai vendo, então, pedaços dessa última transmissão. A gente vai ver que o trabalho da polícia não foi bem feito, claro, né, gente? E essa moça vai ficar refazendo isso, né? Parecia aquele filme lá, No Way Out, lá do Gene Hackman, do Kevin Costner, nos anos 80, que fica reconstruindo a foto. Tchu, 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 tchu. Nesse ponto aí, depois vai ter um problema que eu achei bem grande e tal. E então você vai ter isso, são esses, você vai ver as fitas, né? É um found footage, é um mockumentary. A história é legal, porque você fica querendo. É como se fosse um documentário pobre. Então, essa parte eu não tenho nenhum problema. Eu gosto, inclusive, bastante. É um documentário pobre feito para coisa a cabo pobre, regional. Beleza. Então, você vai ter essa parte do documentário, aquelas coisas de found footage, aquelas convenções que para nós hoje em dia até enjoa. A imagem ficar falhando, problema de áudio, aqueles riscos, aquela coisa toda, tá tudo ali. É porque é videotape, né? Assim, supostamente aquilo lá é um videotape, blá, 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 blá. Tá? E aí você vai ter uma grande virada. E aí o filme... Ai, putz... 4 minutos finais acabam com esse filme. Provavelmente porque a linguagem, né? As convenções dos found footage estavam na sua pré-história, na sua primeiríssima infância, quase sendo gestadas. Então, por isso que eu reconheço, porque assim, eu acho que é um filme que tem, sei lá, 80, 90%, né, de coisa que funciona, que é legal. Esse final tem uma virada na trama, que quando você não pensa muito, nossa, que virada legal, mas depois que você pensa, tem um negócio aqui que não dá certo. E quando você tem essa virada, tem uma virada formal, uma virada em como né, as coisas estão sendo feitas. Aí, nossa, é um dano irreparável no The Last Transmission. Então, eu acho que o The Last Broadcast, ele funciona como uma curiosidade histórica, né? Sabe?
Ele colocou várias questões e adiantou, prenunciou mais de um formato, mais de uma obsessão que a gente tem no mundo do horror, no mundo dos crimes da vida real, tarará. Mais que isso não consigo também dizer que é, né? Ele é uma relíquia do passado, vamos dizer assim, e que pagou o preço de ser um dos predecessores, né? Ele não pode ser considerado igual ao Bruxa de Blair, por quê? Porque o Bruxa de Blair também foi nesse mesmo tempo, nessa mesma pré-história, infância, mas fez o serviço melhor e mais certo. Então, né? Por isso que eu não posso colocar os dois filmes na mesma baciada. Mas eu respeito bastante The Last Broadcast e acho que consegue criar um clima bem legal. Posso também estar sendo parcial, porque vocês, quem acompanha o meu canal, com mais vagar e vigor, sabe que eu tenho um lugar bem reservado para filme mais Mumbembe, produção independente, né? Mesmo a Bruxa de Blair tendo um baixo orçamento na época, era um orçamento gigantesco, perto desses $900 do The Last Broadcast. Então, tudo isso eu respeito bastante o Last Broadcast, tá? Vou entrar na sessão de spoilers, certo? É assim, gente. Realmente quem a polícia disse que era o assassino não é. O assassino, sabe quem que é? O próprio documentarista, né? E daí então ficam na parte do enredo, ficam muitas perguntas sem responder, né? Como, por quê, blá, blá, blá. Tudo bem. Só que tem a moça que está reconstruindo a fita de vídeo. E ela diz mais de uma vez, o programa não faz isso sozinho. Eu tenho que ensinar o programa a fazer. Significa então que ela devia ficar na frente do computador vendo. Quando aparece a cara do cara, eu pensei, tudo bem, é coisa de filme de horror, mas nossa, essa moça chamaria um assassino lá para ver o negócio, porque daí ele mata ela, né? Óbvio, ela é a única que sabia e a fita, né? Então você fala, não, ele mandou, poderia estar explicando alguma coisa, né? Então tem essa parte, né? Fica algumas questões em termos de enredo, tal, blá, blá, blá. Mas o problema maior que eu tenho nem é esse, porque é filme de horror, qualquer filme, né? Mas se eu falo mais de filme de horror aqui, acontece, gente, que ai, que dó, que raiva, que coisa. Os últimos, de repente, não mais que de repente, e para assim, total surpresa, assombro, quando eu vi, né? Eu não acredito nisso. Toda aquela construção de found footage ou de mockumentary, de uma hora para outra, é jogada correnteza abaixo. O filme vira, nos últimos 3, 4 minutos, um filme convencional, em câmera, em pessoal. Então tem shot lá de cima. Quem que tava filmando essa PORRA então? Que? Onde? Como? Né? A gente quase cai da cadeia assim. Uou! Whiplash. Né? Whiplash é essa coisa. Putz! Então, podia ter explicado, achado um jeito de explicar isso dentro do mockumentary, ou não sei. Assim, como vocês críticos... Então, por isso que a gente não faz filme, eu pelo menos não faço filme. Tem que ter, se você vai contar uma história, blá, 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 você tem que achar um jeito de contar essa história de forma consistente, blá, blá. Por isso que a tua função você escolheu essa função de ser cineasta, de contar histórias de forma audiovisual, em um formato. Esse formato tem que ser respeitado. Senão não tem convenção, senão você não tem regra neste mundo. Tem que ter regras no mundo, né? Ficcional, tem que ter regras para dar verossimilhança, para não dar esse efeito de mal contado, né? Porque de repente, pum, virou Deus Ex Machina, literalmente, né? Quem estava filmando isso? Os olhos do Senhor? Então, The Last Broadcast padece disso, né? Mas é bem no final. Putz, dá um dó. Tá? Acho que tudo bem, eles quiseram dar uma mega virada final, né? Uau, que plot twist. Aí depois como que você saía dessa? Né? Enfim. Tchau.